É com grande alegria, mais uma vez, aqui estamos reunidos da casa do Senhor nesse domingo, né? Encerrando essa série de estudos sobre o livro Grande Conflito. Onde eu estava passando lição ali na sala, né? A Neruda participou um pouco ali junto com a gente. E a gente está falando até um pouco do Grande Conflito, né? O Neruda estava ali, né, Neruda? O Grande Conflito, irmãos, ele não se originou na Terra, se originou no céu. Um pouco antes do homem ter sido criado, um pouco antes de Deus fazer essa terra. Mas nós fomos envolvidos no meio desse grande conflito. Eu acho que é por isso que nós vamos ter um galardão melhor e maior do que outros seres que Deus criou. Nós vamos morar com Deus. Porque eles não foram envolvidos nesse conflito, né? Que destrói, que só traz desgraça, né? E o conflito lá no céu, ele girava em torno do quê? Da adoração. Quem se deve adorar? Como se deve adorar? E por que Deus deve ser adorado? Isso que era o contexto do grande conflito. Satanás dizia que Deus, o Pai, ele era cruel e ele exigia que obedecesse a sua lei, né? Se você não obedecesse a sua lei, você seria morto. Não teria as bênçãos, a vida eterna e tantas outras coisas assim. E Satanás ele conseguiu rebanhar quase o céu inteiro. Inteirinho. A história da redenção diz que quase a totalidade do céu foi rebanhado por Satanás. Mas daí Jesus entra no meio e consegue trazer de volta 2/3 dos anjos para ele, arrependidos. Eu não sei como, eu já perguntei para muitos pastores, perguntei para Cláudio Aquino, para muitos. Se eu não me engano, uma vez eu perguntei até para o Alberto Tim, que estava lá no NASP. O sangue de Jesus não redime anjos caídos que se arrependeram. Eu não sei como que eles foram redimidos, mas eu sei que o sangue de Jesus redime eu e a você. Ele nos traz salvação a mim e a você. Essa questão dos anjos que foram perdoados, como foi redimidos, como foi aplacado a ira de Deus perante eles, é entre Deus e eles lá, e para mim não faz diferença. Mas o grande conflito chegou até nós. Mas hoje a gente vai estudar que também terá um fim, esse grande conflito. E depois desse fim, vai vir uma paz eterna, né? A luta entre o bem e o mal é travada aqui na Terra. Eu vou falar uma coisa aqui, que eu mexo muito com número, estatística, probabilidade, e é meio complicado. Distribuí bastante livros de grande conflito na igreja que eu preguei esses dias, me aceitaram de bom grado, estão lendo, falaram para mim que é espetacular tudo, né? Alguns estão lendo. Mas eu não acredito que a igreja encherá por causa desse livro. Eu acho que esse livro ele servirá para que o evangelho seja pregado no mundo inteiro, para que Jesus possa vir. Eu não conto com esses bancos cheios, porque nós distribuímos milhares de grandes conflitos por aí. Acontece que para Jesus vir e ter um livramento e ter um final, todo o olho, todo o ouvido tem que saber que existe um Salvador no céu. Então não é em vão que nós distribuímos a literatura adventista, principalmente o grande conflito. Não é em vão. Nós estamos acelerando, se o senhor pode dizer assim, se pode acelerar ou não, é Deus que sabe o tempo, mas nós estamos colaborando para que ele volte o mais depressa possível. Né? Os justos, irmãos, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Né? Em Isaías 30, 29, vamos ler Isaías 30, versículo 29 até 30. Aí se alguém puder participar com a gente, eu vou abrir aqui a Bíblia aqui no modo virtual. O que será que está dizendo lá em Isaías 30, 29 e 30? Quem achar primeiro pode ler, por favor.
Isso. Aí mostra uma coisa, parece meio, como é que você assim, como é que é a palavra correta? Uma dualidade, né? Para que alguns estarão sorrindo, festejados, né? Festejantes, porque Jesus está voltando, não é assim? Com alegria, e ao mesmo tempo caindo saraiva sobre a terra. Como é que pode ter alegria e ter destruição ao mesmo tempo, né? Sabe, irmãos, a luta entre o bem e o mal é travada aqui na terra e Satanás persegue os seguidores de Jesus como se estivesse perseguindo o próprio Cristo. Uma coisa que eu sempre escutei e acredito na nossa igreja é que no passado morreram-se muitos e muitos se fizeram mártires por causa da palavra de Deus. Mas, pelo que eu aprendi até hoje na igreja, e é assim, essa passagem está dizendo ali, não cairá um fio de cabelo de um filho de Deus que estiver vivo e de pé quando Jesus estiver voltando. Olha para você ver, ó. Mas o conflito terminará e o livramento ocorrerá quando o povo de Deus estiver sobre a maior perseguição. E eu acredito que, como nós seremos um pequeno número na face da terra, Jesus vai nos preservar de pé, para que nenhuma fé se abale. Ele vai preservar todos nós que estivermos dispostos a continuar até o fim, né? Os justos subirão com Cristo para desfrutar com ele a eternidade, os ímpios deixarão de existir. É uma coisa que me deixa apreensivo, sabia? Porque vou falar duas coisas aqui. O meu pai que não está dentro da igreja ainda, não voltou e não volta, mas também serve para mim, principalmente para mim que estou dentro da igreja e posso achar que está tudo correto, está tudo certo e não está. Como o pastor deixou ontem, aquele sermão dele foi muito bem aplicado. Aquele profeta era homem de Deus e se deixou ser enganado. E no fim, morreu em pecado. Se ele vai estar no céu, não sei. Mas ele morreu em pecado, que contrariou a vontade de Deus. Até o outro profeta velho fala assim, é o profeta desobediente que desobedeceu ao Senhor, o leão matou. Né? Sabe, irmãos, mas eu acredito que Deus, na sua misericórdia, possa salvá-lo. Assim como Moisés também fez aquilo que Deus não queria que ele fizesse, e no final morreu e vai entrar e está no reino dos céus, outros seres. Jesus falou assim, eu vou preparar-vos lugar, porque a casa do meu pai há muitas moradas. Eu já vi muito sermão também na nossa igreja, que 1/3 dos anjos dos céus. Uma vez um professor de faculdade falando para mim o seguinte, ó, quando o número é muito grande, é melhor você falar assim 1/3, 1/4, 1/5. Quando fala 1/3 dos anjos dos céus, irmãos, é um número incalculável. Imagina todas essas habitações vazias no céu. Sabe? Alguém aqui já acompanhou algumas histórias assim da atualidade da Europa que está morrendo, cidades fantasmas, vazias, comprando casa aí por 5 euros, 10 euros. Já viu falar isso, Aline? Já? Sim. É. Então tá tendo isso na Europa mesmo. Você compra por 10 euros lá, mas faz um contrato, não é somente os 10 euros, não. Tem reformar a casa, tudo, e ficar pelo menos 10 anos ali no local, criar um comércio, alguma coisa, para que a cidade revigore. Mas eu vi uma reportagem sobre isso daí, na CNN, cidades inteiras vazias, sem ninguém. Ninguém. Tudo tomando para aquelas plantas que sobem, aquelas trepadeiras com flor, né? Usam muito na Europa aquilo lá. Tudo tomado. Porque não tem ninguém quem cuide e não tem ninguém morando na cidade. Mora-se, não existe prefeito, não existe mais nada. Mora-se zeladores que só zelam pelas avenidas, essas coisas assim. Eu fico imaginando Jesus, estou demorando um pouco aqui, irmãos. Eu fico imaginando Jesus andando por meio da cidade e por meio daquelas moradas que ficaram vazias quando os anjos foram expulsos do céu. Sabe?
Corredores e mais corredores vazios, sem ninguém. E talvez eu fique imaginando Jesus numa nostalgia, num déjà vu, ele lembrando quando os anjos passavam e vinham por aqueles corredores, conversando uns com os outros, e agora tudo vazio. Sabe, eu acredito que Jesus ele não vê a hora, não é nem eu, não, e você. Eu acredito que Jesus não vê a hora de todas essas habitações estarem ocupadas. E eu acredito nisso. Sabe, igual gente que gosta de criança, né? Casa que tem criança, de repente não tem mais criança, mas fica apagada a casa ali, né? Fica pessoas que como é que eu dizer assim, famílias, que nem a casa dos meus cunhados, você chega lá, aquela bagunça de criança. Eu chego em casa, que eu escuto nem o cachorro latir. Né? Sabia que dá um... A gente percebe que é gostoso estar perto das crianças, é gostoso estar perto das pessoas. E Jesus, eu acho que tem saudade, irmãos. Ele tem saudade daquele momento, sabe? Reflexões sobre o grande conflito. O grande conflito entre o bem e o mal não foi provocado por Deus, ele foi provocado por Satanás, pelo anjo rebelde. Muitas igrejas por aí, eu já vi alguns debates, até com adventistas e outras religiões, num programa que chama Vejam Só, né? Muito bom. Muitas igrejas dizem que Deus é culpado do pecado, porque ele criou um ser que sabia que iria pecar. Religiões que são protestantes, que em sua doutrina, eles não acham, mas acusam Deus de ter criado o mal. É a mesma coisa de uma fábrica de carro, criar um carro que vai trazer um problema. Aí faz o recall. Criar um carro que vai matar alguém. E a empresa diz, não, vou criar. Depois que matar, a gente indeniza. Esses pastores, eles dizem isso aí. Mas Deus não tem culpa do mal ter vindo ao mundo. E se não tivesse sido com Lúcifer, teria sido com outro ser. Porque ele deu liberdade de escolha para cada um. Podia passar bilhões e bilhões de anos, uma hora ia acontecer. Sabe? Deus fez todo o possível para resgatar a humanidade das garras do mal. Ele enviou o maior tesouro do céu, Jesus Cristo, para nos salvar da maldição do pecado. Sabe, Deus o Pai, quando o homem pecou, e Deus falou assim para Adão e Eva, assim, ao dia que você comer desse fruto, certamente morrerás. E Deus, ele falou com voz imperativa, você vai morrer. Ó, eu não quero, mas vou ter que te matar. Não, você vai morrer. E Satanás falou, eu falei que eu estava certo. Lá na sua mente, eu vou fazer eles pecar. O dia que eles pecaram, e Deus começou a procurar o casal, Satanás falou, agora eu quero ver. Eles vão morrer, eles não são imortais, eu sou imortal, mas eles não são. Eles não foram criados com a imortalidade. E quando eles vêm, irmãos, e Jesus pega ali um cordeirinho e mata no lugar de Adão e Eva. A história da redenção diz que Satanás entendeu o que significava aquele cordeirinho morto. Que o homem não morreria. E toda a sua falácia caiu por terra. Ele entendeu que Deus ia se entregar pelo ser humano. Você pecou, eu pequei. Então, alguém tem que morrer. Alguém tem que pagar esse preço. O pecado exige sangue. A lei de Deus exige sangue. E aí o cordeirinho é morto, simbolizando ele mesmo que um dia iria morrer por cada um de nós. E ele viu a diferença entre ele e Cristo. Cristo se dando para salvar o homem. E Satanás querendo destruir o homem por causa de Cristo. Satanás nos persegue no comecinho, não sei se vocês perceberam. Satanás nos persegue como se estivesse perseguindo o próprio Cristo. Porque nós somos muito importantes para ele. Sabe quando você quer atingir uma pessoa, o que você faz? Eu não estou falando assim, atingir de verdade mesmo. Você quer humilhar, você quer causar dor, principalmente interna, espiritual, mental.
Se você não consegue atingir a pessoa em si, o que você faz? Você persegue o filho. Você persegue o irmão. Você persegue aquilo que ele mais ama. Satanás persegue você e eu, sabe por quê? Porque nós somos amados por Jesus. Amados de uma tal maneira que quando ele nos faz o mal, ele está fazendo mal para Jesus Cristo mesmo. Jesus sente que é com ele, sabe? Porém, Jesus deixou cada pessoa escolher seu próprio destino, ou servi-lo e ser salvo, ou seguir os passos do anjo rebelde. O grande conflito gira em torno da adoração ao verdadeiro Deus, como eu já disse, respeito às suas leis. Sabe, hoje em dia, e principalmente, eu vou falar do que eu conheço, da nossa região aqui do Brasil, a verdade se tornou muito relativa. Você pode ser considerado fanático. Eles estão estudando no Brasil. Eu tenho alguns trechos lá da TV Câmara e TV Senado estão tentando tirar algumas passagens da Bíblia que vão contra muitas ideias e ideologias atuais. Mas muito cuidado que eu falo aqui, né? Isso daqui a pouco já aconteceu comigo uma vez. Verdade. Mas é verdade, irmãos. Bíblias sendo mudadas. A Bíblia falou: cuidarão de mudar os dias e a lei de Deus. Bíblias sendo mudadas para que seja adequada, para que ela seja conformizada com os padrões atuais. Né? A rebelião contra ele, manifestada na desobediência deliberada à sua palavra. A Bíblia diz: é assim que deve ser feito. E as pessoas dizem: não, isso é do passado, isso é papel. O mundo de hoje é diferente. Esses dias eu estava discutindo com uma espírita dentro de uma oficina, né? Arrumando meu carro lá. E ela começou a falar da passagem de Deus, da Bíblia. Eu falei assim: ah, não, eu não vou aguentar essa pessoa falando na minha orelha sobre Deus, e sendo espírita, né? Sobre a Bíblia, né? Eu falei: mas irmã, escuta, eu chamei de irmã ainda. Eu falei: irmã, a senhora conhece a Bíblia mesmo? A Bíblia é importante para a senhora, ela diz a verdade. Ô, meu filho, a Bíblia é a palavra de Deus. E quando a Bíblia diz que nós não devemos ter contato com o mundo dos mortos, com clarividências, com espiritismo, ah, mas a Bíblia não fala isso. Eu falei: então a senhora tem que ler mais. Na verdade, a gente, olha, irmãos, quando a gente pede oportunidade de pregar o evangelho, a gente tem que pregar. A gente tem que falar. Antes de entrar na oficina, eu falei: senhor, eu sempre faço isso. Falou que eu tenho oportunidade de tudo quanto é lugar que eu entrar. Eu falo bastante, né? Gosto de falar. E gosto de confrontar as pessoas ainda. Aí, só que é um confronto para o bem. A palavra de Deus diz que você conhece a história de Saul? Conheço. Ele perdeu seu trono porque foi a gota d'água, consultou a pitonisa, uma médium. Sabe, irmãos? Desobediência deliberada à sua palavra. Ontem o pastor falou aqui, ó, não, Deus falou: não volte pelo meu caminho, não come, não beba. Desobedeceu a palavra de Deus. E nós? O destino eterno de cada pessoa irá depender da escolha que fizer agora. Sabe, irmãos? Ela falando para mim assim: não, se você for bem nesse mundo, essa espírita, né? E se você fizer grandes coisas nesse mundo, você vai evoluir e vai nascer cada vez um patamar superior, né? Eu falei para ela assim: mas se o espiritismo existe, irmãs, por que eu não sinto necessidade de evoluir? Por que nada dentro de mim fala que isso existe? Né? Sabe, irmãos, nós não podemos fazer nada para entrar no reino dos céus. É Jesus que nos salva. Através do grande conflito, ele nos salva a todos nós. Porque vai ser um dia,
acabar todos os problemas, depois da imposição das leis humanas contra a lei de Deus, da imposição da observância do domingo em lugar do sábado, da retaliação das leis, olha o que diz ali. O povo de Deus, alguns em celas de prisões, outros em florestas e montanhas, suplicará por proteção divina. Homens armados, instigados por anjos maus, se prepararão para a obra de matar. Então, no momento mais extremo, Deus, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Você sabe que quando for decretada a guarda do domingo, não vai ser decretada a guarda do domingo em imposição ao sábado. Os meios políticos não vão estar nem aí, não vão nem dizer a palavra sábado. Eles só vão dizer que o dia certo vai ser o domingo. E aí vão se descobrir um grupinho aqui, um grupinho ali, que não se dobra o joelho, que não se ajoelha diante da estátua de Nabucodonosor. Algum grupinho aqui que fala assim, não tem problema não, vamos continuar reunindo dia de sábado aqui, tranquilo. Se não for aqui, vai ser no pequeno grupo, vai ser na casa do irmão, na casa da irmã, na floresta, no monte, aonde for que seja. Aí nós vamos incomodar os governos. Ninguém vai proibir de guardar o sábado. Vai proibir de não guardar o domingo. Essa é a diferença. Olha bem o que eu quero dizer. Eu já vi uma pregação sobre isso na Novo Tempo também. Ninguém vai falar assim, ó, não guarde o sábado. Você vai ter que guardar, pode guardar o sábado. Mas vai ter que guardar o domingo também. Aí vai entrar a escolha. O dia santo, o dia que representará a Deus, vai ser o domingo. Você pode guardar, os muçulmanos guardam a sexta-feira. Não guarda a sexta-feira? Os judeus guardam o sábado, nós guardamos o sábado. Quando for decretada a guarda do domingo, ali será instaurada a marca da besta. E aqueles que não guardarem o sábado como dia de guarda, representando que Deus é o Deus Criador, não precisam nem guardar o domingo. Já estarão obedecendo a besta. Olha que interessante. Você não precisa guardar o domingo quando for decretada para adorar a besta. É só você não guardar o sábado. Né? Olha, interessante, né? Multidões de pessoas más estarão prestes a se lançar sobre as suas presas, quando uma densa escuridão, mais intensa do que as trevas da noite, cairá sobre a terra. As multidões iradas serão detidas. Olha que interessante. Quando uma densa escuridão, mais intensa do que as trevas da noite, cairá sobre a terra, as multidões iradas serão detidas. Deus vai fazer com uma escuridão tão densa a ponto que dá para ser tocada para impedir que eles atinjam os santos do Senhor. E a multidão vai ser contida. Assim como também lá quando as pessoas queriam entrar à força dentro da casa de Jó e não conseguiam achar a porta, o ferrolho da porta. Essas pessoas, através dessa grande escuridão, não será possível atacar ou chegar perto de um filho de Deus. Irmãos, amém por isso, né? Nós sabemos que podemos ir até o final com justiça. Esses dias perguntaram para mim assim, sábado agora foi letivo. O sábado passado foi letivo e este sábado foi letivo. Perguntaram para mim assim, o que incomoda, né? Só eu não estou lá. Aí eu já paguei esse sábado, 5 horas do sábado, eu já paguei acho que 8 horas por um sábado de 5 horas. A pessoa faz de tudo para que você, na prefeitura eu digo, né? Faz de tudo para que você fique sobrecarregado. Você quer pagar o sábado? Pago, mas quem vem vai trabalhar 5 horas. Se você então vai pagar 8 horas, paga até 10, não tem problema não. Né? A pessoa fica, acha que a gente é arrogante, né? Mas eu falei, paga até 10, não tem problema para mim não. Mas se um dia alguém te obrigar, não venho.
Por enquanto, irmãos, eu tenho convicção e eu oro todo dia que, apesar de pecador que sou, eu continue com essa convicção. Amém mesmo, porque nós precisamos de oração e para ser fortes, viu? O povo de Deus ouvirá uma voz convidando todos, olhem para cima e verão a glória de Deus e o Filho do Homem em seu trono. Reconhecerão as marcas da sua humilhação. Sabe, irmãos, Jesus, quando ele falar, olhem para cima, eles verão a mão de Jesus, a pessoa de Jesus e as marcas na fronte e nos seus braços ali, e nos seus pés. Sabe? Jesus vai falar assim, olhe para cima, não tenham medo. Vocês estão sendo cercados de tudo quanto é lado. Aqui vale lembrar, temos que olhar para o passado, quando Moisés estava o mar diante dele, com aquela agitação das ondas, e o exército atrás, com os cavalos e seus cavaleiros armados, com flechas, com lanças, com tudo. E vindo naquela velocidade. Eles não vinham para trazer o povo de volta. Eles vinham para matar o povo de Israel. Eles não vinham lá, vamos trazer esse povo de volta. Não, eles vieram para matar o povo de Israel. E aí está o mar na frente, o exército atrás. O mar na frente, o exército atrás. As pessoas chegando cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto. Você sendo humilhado na rua que você mora. Ali mora um sabatista, um guardador do sábado. Sabe, nós estamos sofrendo porque ele não quer servir a Deus. Mas a Bíblia diz que a coluna de fogo, que ela saiu da frente do povo e colocou-se entre o exército e o povo de Deus. Pro lado de Deus, pro lado do povo de Deus era a luz como o dia, e pro lado dos egípcios eram trevas mais densas do que a noite. Como é que pode? É assim a Bíblia fala? Deus vai agir de novo, irmãos. Trevas mais densas que a noite. Sabe, Deus, ele age e ele nos dá lembranças através da sua palavra do que ele já fez e vai fazer novamente. Aí quando eu vejo, com todo respeito, tá? Veio pela pandemia, quantas pessoas sucumbiram de verdade. Mas quantos adventistas, irmãos, tremeram de medo, ficaram horrorizados. Mas Jesus tem que voltar, não tem? As pragas um dia vão começar a cair. As pragas um dia vão começar a cair. E quando tudo começar a cair, é hora do quê? A Bíblia fala? De olhar para o céu e proclamar a volta de Jesus. Está sendo consumado. Está feito. Então, eu não consigo entender. Não sei se é porque eu nasci na igreja, não sei por isso. Sou pecador e talvez maiores pecadores aqui, mas eu não consigo entender o horror do adventista quando Jesus está prestes a voltar e as coisas começam a acontecer. É para nós jubilarmos. A Ellen White, a nossa irmã que profetiza, que foi inspirada pelo Santo Espírito de Deus, ela diz, é a hora de orar para o céu. Dar glória a Deus. Sabe? Haverá também uma ressurreição especial. Assim como à meia-noite o povo de Israel foi liberto da sua escravidão e do povo egípcio, que iria destruí-los. Eles não iam ser trazidos de volta como escravos. À meia-noite também Deus agirá e livrará o seu povo. Olha que interessante, irmãos. O sol aparece brilhando em toda a intensidade à meia-noite. Como é que pode isso? É a glória de Deus, né? A voz de Deus ecoou com o som de muitas águas, dizendo, está feito. Não tem mais nada. Só
pegar o que é dele e subir. Está feito. Quem sabe tem mais alguma coisa? Não existe mais nada. Ocorre o maior abalo sísmico da história, acontece um grande terremoto. Olha, o grande terremoto de Lisboa foi um dos maiores do mundo, por causa da sua amplitude, não por causa da quantidade de mortes. Porque se for falar de outros terremotos e tsunamis, morreu muito mais gente do terremoto de Lisboa. Mas o terremoto de Lisboa pegou a Europa inteira, sua amplitude. Pegou um pedaço da Oceania, da Euroásia. Ela foi muito na sua amplitude. Mas está dizendo o seguinte, que haverá o maior abalo sísmico da história. Os montes começaram a se fender. Os mares começarão a se revolver. E as fendas abrirão e a terra vomitará os seus mortos. E os que morreram em Cristo vão ser ressuscitados. Assim como na morte de Cristo Jesus, irmãos. Quem já leu sobre isso? Quando Jesus falou, está consumado. Aqui ele falou, está feito, né? Agora há pouco atrás aqui. Houve um grande terremoto naquele dia. E muitos sepulcros e muitos santos ressuscitaram e foram vistos e reconhecidos andando pelo meio do povo naquela sexta-feira. Vocês já leram sobre isso? Assim também um grande terremoto vai libertar, não porque estão presos lá, mas é um sinal de que Deus vai abrir as sepulturas, vai revolver a terra e vai devolver os mortos que morreram em Cristo. Para todos aqueles que perderam seus entes queridos, vão se reencontrar, né? O interessante é que hoje eu perdi um ente querido. Vocês também perderam. Mas quando eu morrer, eu não perdi. Alguém me perdeu. Alguém perdeu você quando você morrer. Muitos simplesmente se reencontrarão. É só para quem vai estar vivo na face da terra que vai encontrar aquilo que ele perdeu, que ele deixou. Muitos se reencontrarão. E estarão todos no pó da terra ali. Um grande terremoto. Cidades portuárias são tragadas pelas águas agitadas. As sepulturas se abrem e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha, para o desprezo eterno. Até mesmo aqueles que o traspassaram. Essa ressurreição especial, irmãos. Muitos zombaram de Cristo. E todos aqueles... Eu aprendi quando era criança, assim, com os soldados que maltrataram Cristo. Não, irmãos. Todos aqueles que na geração que Cristo viveu, que zombou de Cristo, que tirou o sarro dele, que humilhou ele, que foi pedra de tropeço na vida de muitos para não aceitá-lo, todos esses serão ressuscitados para ver Jesus voltar. Não serão só Pilatos, os soldados, Anás e Caifás. Serão todos aqueles que não aceitaram Jesus quando esteve andando pela face da terra. Não serão só os soldados. E eu gosto de trazer isso para nós hoje. Quantos de nós que estamos dentro do povo de Deus, assim como eles também eram povo de Deus, não estarão no reino dos céus? Eu não posso responder essa pergunta. Nem eu, para mim, eu posso responder isso. Mas é um lembrete. Porque quando é criança, ele fala, os soldados vão ser assim, Ruth, que a gente aprendia na escolinha. Os soldados que mataram Cristo, né? Anás e Caifás, Pilatos. Eu falava assim, nossa, deve ser umas 50 pessoas, 100 pessoas no máximo. Irmãos, toda aquela geração que viu Jesus vai ver ele ressuscitado. Vai ver ele nos ares, quer dizer. Toda aquela geração. Toda ela. É muita gente. É muita gente. Mas ressuscitarão para morrer de novo. Eles serão humilhados. E Jesus, naquele dia, será exaltado por aqueles por quem ele foi humilhado. Parece uma vingança, parece, né? Mas não é vingança, não. É justiça. É justiça, não é vingança. Deus não é vingativo. Deus não é vingativo, irmãos. Isso é justiça. E Deus, ele tem o direito de justiça porque ele é justiça. Ele que foi ofendido. É ele que foi maltratado. Sabe?
A volta de Jesus e a ressurreição geral. Ocorre o tão esperado dia do Senhor. Então, no céu aparece uma mão segurando as duas tábuas de pedra. A santa lei que Deus proferiu no Sinai, agora revelada como padrão para o juízo. É impossível descrever o horror e o desespero daqueles que rejeitaram a lei de Deus. Sabe, esses dias perguntaram para mim também na escola assim, mas por que o sábado, né? Porque não faz sentido. Eu falei, olha, se faz sentido, eu não sei, mas para mim o que importa é obedecer a Deus. Se fosse a sexta-feira, eu estaria seguindo a sexta-feira. Se fosse uma terça, seria uma terça. Mas ele disse que é o sábado, então é o sábado e eu sigo o que ele pede para que eu siga. Porque não dá para a gente dizer que o sábado é o memorial da criação, que são pessoas que elas querem o conflito, querem o debate. São pessoas cultas. Não adianta. Você falar que o sábado é o memorial da criação, você tem que dar um estudo bíblico para a pessoa. Mas no momento em que você é confrontado, por que o sábado? Porque ele mandou, acabou. É Deus que manda. Aí tem um amigo lá que sabe muito a Bíblia, né? Eu falei, na Bíblia não está escrito que é melhor obedecer do que sacrificar? Não melhor obedecer que ofertas dar? A Bíblia não diz assim, obedecer os meus mandamentos? A gente só obedece. Agora, se faz sentido, Jesus podia ter terminado a obra no domingo, numa quarta, numa terça. A semana podia ter 10 dias. Deus decidiu que teria 7. Sabe, não tem argumento. É melhor cortar e falar com convicção. Sabe, irmãos? Deus, uma coisa que eu sempre aprendi de criança também, isso aí que nós estamos lendo aqui, ó. A lei de Deus vai aparecer no céu. E uma coisa que não está escrito aqui, mas eu aprendi que o sábado vai estar escrito, a lei do sábado vai estar escrito com letras de fogo. E vai mostrar que por aquela lei todos nós somos julgados. Sabe? Não haverá desculpas. E por que é impossível descrever o horror e desespero daqueles que rejeitaram a lei de Deus, irmãos? Quando o rei lá estava, Beltesazar, é isso mesmo, é? Beltesazar estava lá fazendo orgias, bebendo os cálices sagrados lá de Deus, não porque tinha poder, mas foram consagrados a Deus. Ele estava fazendo tudo que é rebeldia com os utensílios do templo. Quando a mão começou a escrever, ele ficou aterrorizado, antes de saber o que significava. E mandou chamar todos, os caldeus, todos os magos, para poder decifrar aquilo lá. E quando Daniel decifrou, irmãos, ele ficou, já falei isso, horrorizado, tirou o chão dele. Ele foi julgado naquele momento. As pessoas, quando vêm na tábua de Deus, irmãos, estão sendo julgadas naquele momento. Eles vão ficar aterrorizados, sabe por quê? Desespero. Porque eles reconhecerão que a lei de Deus é verdadeira. Olha, fizemos tudo de errado, mas não tem como voltar atrás mais, né? Deus é longânimo. Para ganhar a aprovação do mundo, irmãos, deixaram de lado as exigências da lei e ensinaram outros a lhe desobedecer. Sabe, como eu acabei de dizer aqui, né? Muitas vezes a gente faz parte do meio. E para ser inserido no meio, a gente faz tantas coisas para participar do grupo, para não ser descartado, para ser convidado para as festinhas, convidado para o encontro de amigos, para as panelinhas, e a gente acaba cedendo. Eu digo fora da igreja. A gente acaba cedendo. E é impressionante como o ser humano tem esse comportamento de manada, que ele precisa de estar no rebanho, ele precisa de fazer parte ali do conjunto, e ele muitas vezes acaba dançando a mesma música para que ele não seja o careta, para que ele não seja aquele que atrapalha e estraga a festa. Ele acaba falando e agindo como qualquer um deles age, mesmo o seu coração acusando, sabe?
Isso já aconteceu comigo quando estava fora da igreja. Você está num lugar, você passa assim, o que eu estou fazendo aqui? E você sorrindo, junto com todo mundo, e ao mesmo tempo a sua mente falando assim, o que eu estou fazendo aqui? E graças a Deus que o Espírito Santo nunca deixou de falar isso. Olha aonde que eu estou indo. E olha aonde eu posso chegar. Graças a Deus eu voltei, irmãos. Mas que nós não passemos por isso. Para ganhar a aprovação do mundo, ensinando outros a desobedecer a Deus. Sabe? Pode comprar as coisas de sábado, sim. Se ninguém está vendo, ninguém sabe que você é adventista, você não está... como é que fala? Você não está... Ajuda a palavra aí? Você não está pecando, porque ninguém sabe que você é adventista. Sabe, você comeu uma carninha de porco ali, num restaurante longe, em outra cidade. Ninguém sabe que você é adventista. Você não está dando mau testemunho. É só Deus e você que sabe. Não é por aí não, irmãos. Não é por aí. Sabe? Mas agora é tarde, a porta da graça se fecha, né? A voz de Deus será ouvida, declarando que chegou o dia, a hora da volta de Jesus. Aqui, irmãos, está muito resumido, tá? Esse final aqui. Muito resumido. Mas olha ali, vai chegar um dia, olha que interessante, que nós vamos saber o dia e a hora que Jesus vai voltar. Ninguém sabe. Só que vai chegar uma hora que todo mundo vai saber. O Tássio, que gosta muito do Espírito de Profecia, gosta muito, que eu digo assim, gosta... O cara estuda muito. Todos nós devemos gostar do Espírito de Profecia. Ele diz assim que quando Deus estiver falando, está feito, assim, sei lá, diz que para os ímpios serão como um trovão falando, eles ficam aterrorizados com medo. Mas que os justos ouvirão plenamente. Está feito, chegou o dia e a hora, né? E ele vai falar o dia e a hora da volta de Jesus, mas os ímpios não conseguirão entender. E os salvos entenderão o dia e vai falar assim, olha, só um exemplo, tá? 2 semanas. Aguenta. Tal dia, tal hora eu venho. À meia-noite. É para fortalecer a fé mesmo. Para vibrar. Né? Não vai ser uma grande decepção, não, irmãos. Como houve lá no dia de 12 de outubro de 1844. 22 de outubro de 1844. Aquela grande decepção que decepcionou todo mundo, porque o dia e a hora estava marcado. Mas nesse dia e a hora que vai estar marcado no futuro, será o próprio Jesus que vai dizer, o próprio Pai que vai dizer. Talvez nem Jesus saiba ainda, mas naquele dia Jesus vai ficar assim, fala que eu quero voltar, fala que eu... Entendeu? É uma brincadeira, um modo de dizer humano. E ali nós saberemos. E não haverá uma grande decepção. Haverá uma grande decepção para aqueles que ficarem. Tiveram toda a vida e toda a oportunidade de fazer a vontade de Deus e aceitá-lo, e não fizeram. Enquanto todos os ímpios permanecem mortos, os salvos estarão com Cristo no céu durante 1000 anos. Sabe, no fim do milênio, Cristo retornará à terra. Nós ficaremos no céu por 1000 anos e a terra devastada. O Satanás preso aqui na terra. Ele não vai estar acorrentado, como muitas igrejas estão dizendo por aí, preso com correntes. Ele vai estar preso nessa terra porque não pode sair dessa terra andando por uma terra devastada, cheia de cadáver. Que nem verme terá para consumir esses cadáveres, que não haverá vida. O verme tem vida ainda. E a vida será extirpada da face da terra. Aqueles cadáveres não serão consumidos. E Satanás andará por toda essa terra, cheio de cadáver. É uma cena tenebrosa, né? Ele andando por cima. E eu fico imaginando durante 1000 anos uma escuridão total, em trevas total. Total, total, total. Ele não verá nenhuma luz sequer durante 1000 anos. Eu acho que ele vai esbarrar no anjo, o anjo... Eu acho que não vai ser. Vai ser momentos tensos para ele durante esses 1000 anos. Sendo acusado. Você que nos colocou nessa posição, nessa situação.
Por isso, irmãos, que quando depois dos 1000 anos vai falar aqui, Jesus vai ressuscitar os ímpios, olha lá. A fim de que reconheça a justiça e divina e receba a devida punição por seus pecados. Toda a história do grande conflito será exibida aos ímpios, inclusive todo o esforço de Deus para salvá-los. Todos reconhecerão a justiça divina. Todo joelho se dobrará diante do Senhor naquele dia. Todos exaltarão o nome de Cristo. Enquanto a terra está envolta pelo fogo, os justos estarão seguros na cidade santa. Para os ímpios, Deus é um fogo consumidor, mas para o seu povo ele é escudo, porque os ímpios serão ressuscitados e depois de 1000 anos Satanás vai sair como uma fera, querendo destruir tudo que vem pela frente. Ele vai ver o único lugar que tem luz na face da terra será a cidade santa. O único lugar, o sol não estará brilhando. E ele vai ver aquela glória que sai da cidade santa e ele vai marchar para aquele lugar. 1000 anos sem ver a luz. E de repente ele vê a luz. Ele vai estar muito nervoso, muito bravo. Ele é por tudo ou nada. E Deus ali, irmãos, ele nos protegerá com o seu fogo consumidor. A paz eterna não existirá. A paz eterna. Não existirá dor no céu, não haverá mais lágrimas nem funerais, não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aqui que eu queria parar também, não haverá cansaço. Sempre sentiremos o frescor da manhã e sempre estaremos distante do seu fim. Sabe, irmãos, agora com meus 50 anos, eu sei o que é cansaço, sabia? Agora eu estou começando a entender o que é cansaço. E quando eu era jovem, 20 anos, 30 anos, 35 anos, eu não entendi o que era cansaço, não. Mas sentiremos o frescor da manhã e sempre estaremos distante do seu fim. Não haverá cansaço, fadiga, nem reclamação. Correr atrás do vento, correr atrás do sustento, correr atrás do sucesso. E muitas vezes não é alcançado. Pelo menos da forma que a gente queria. E vem a frustração, e vem a decepção. Lá está dizendo, não haverá lágrimas, nem funerais. Isso fica bem evidente para nós aqui, um mês terrível que a gente passou. Um mês terrível, irmãos. Meu avô faz 1 mês e 15 dias. Foi o dia 10 de maio. Foi um mês terrível que nós passamos aqui no nosso distrito. Sabe? Isso não haverá. A luz do sol será superada por um esplendor que não é dolorosamente ofuscante, mas excede sem medida o brilho do meio-dia. Sabe? Deus ali, com delícias que não terão fim, a mente dos imortais estudará as maravilhas do poder criador, os mistérios do amor redentor. Esse dia também perguntaram para mim assim, mas o que você vai ficar fazendo no céu? Essa mulher meio espírita que eu estava conversando com ela, né? Eu falei, nós vamos desenvolver a ciência, vamos plantar, vamos construir, vamos viajar, conhecer outros mundos. Ah, eu não acredito nisso não, né? Eu falei, mas a senhora acredita num filme lá do Chico Xavier lá, que tem uma cidade pronta lá, todo mundo morando naquela cidade lá. Quem construiu aquela cidade lá? Vai ter construção ou não vai ter? Por esse lado vai, né? Então a gente tem que saber um pouco, conhecer um pouco das doutrinas para a gente poder refutar quando a gente como é que fala? A gente é intimado sobre algumas verdades, né? Sabe? Delícias que não terão mais fim. Sabe, irmãos? Nosso planeta é palco do grande conflito entre o bem e o mal. Quando eu comecei hoje, eu falei o seguinte, o grande conflito não começou aqui na Terra, mas ele chegou até nós. Jesus hoje, ele briga para que o nome do seu Pai seja revelado através dele. O caráter de Deus seja restaurado, vindicado. E através de mim e de você, quando ele morreu por cada um de nós, por cada salvo que entrará no reino dos céus,
é uma manchinha do caráter de Deus que foi tirada quando o diabo manchou esse caráter. Sabe? Eu e você, nossas almas, nosso corpo, purificado e glorificado, serão talvez a cândida que vai limpar as manchas que foram manchadas do caráter de Deus. Não que está manchado, mas estou falando de uma metáfora. Quando os seres de outros mundos virem todo o sucesso. E Jesus, irmãos, ele teve muito sucesso. A Bíblia diz assim, que haverá uma grande multidão que ninguém pode contar que vai entrar no reino dos céus. Serão como a areia do mar. Ninguém pode contar. Lembra que eu falei, é mais fácil falar 1/3 de algo, 2/3 de algo que é muito grande? É mais fácil falar como a areia do mar. Quem pode contar as areias do mar? Jesus, ele foi vitorioso. Jesus, ele é vitorioso. Agora, Jesus precisa ser vitorioso na minha vida e na vida de vocês. Porque nós vamos entrar no reino dos céus e quando nós estivermos subindo, talvez, eu acredito que seja dessa forma, que quando Jesus estiver subindo conosco, irmãos, haverá silêncio por meia hora no céu. Uma semana. Eu acredito que haverá um roteiro por onde Jesus vai passar. Por todos os mundos que ele criou, nos apresentando até chegar no céu. E as pessoas estarão, falo pessoas, mas os seres criados por Deus estarão esperando para conhecer os seres humanos resgatados. Você consegue imaginar? Sabe, esse dia eu prometi o Caio de levar ele no shopping. O Caio ficou me perturbando uns 15 dias na minha cabeça. Uns 15 dias na minha cabeça. Ele falou, eu vou levar você, mas eu falei, tal dia. Não, mas e se não der certo? Não, eu vou levar, vou levar. Não, olha, ficou me perturbando. Aí quando chegou o dia, eu dava até puro de alegria, né? Irmãos, imagina esses seres querendo nos conhecer. Querendo conhecer você e a mim. Eles não sabem como nós somos. Nem a aparência que nós temos. Mas Jesus vai passar e vai nos mostrar para todos esses seres que Deus criou. Haverá silêncio no céu por meia hora, porque no mesmo dia que Jesus disse está feito, ele vai sair e vai estar aqui. No mesmo dia, o Espírito de Profecia diz. Mas levará uma semana para voltar até o céu. E o que nós faremos nessa semana inteira? Nós estaremos viajando pelo universo inteiro, pelos mundos que Deus criou, e mostrando, olha, tirando as manchas do caráter de Deus. E eles nos verão e verão como Deus é. Essa é uma maravilha. Sabe, irmãos, assim como Cristo venceu na cruz, os remidos vencerão, ainda que pareçam derrotados nessa imensa batalha. A grande controvérsia gira em torno da adoração. Jesus vai falar o seguinte, irmãos, nesses lugares que ele criou, que esperam nos conhecer. Aqui estão aqueles que adoraram o Criador. Aqui estão aqueles que não quiseram dobrar o seu joelho diante de Satanás, mas que reconheceram o Criador como seu Deus. Tudo gira em torno da adoração, quem deve ser adorado e o porquê deve ser adorado. O cerne deste conflito gira em torno da autoridade divina, apresentada na obediência ao 4º mandamento, que requer a observância do sábado. Lá no céu, os mandamentos dos anjos não eram os 10 mandamentos nossos. Vocês sabiam disso? Não era. Lá era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Lá existe, os anjos casam? Não se casam. Os anjos como é que eu dizer assim, precisam roubar, furtar? Não. Isso aí foi adequado para nós seres humanos. Honra teu pai e tua mãe. Não tem imagem de escultura no céu. Nem quando Lúcifer se rebelou tinha imagem. Foi para nós essa adequação. Mas a lei de Deus, irmãos, ela é eterna, já existia no céu. Né? Ela é representada pela obediência ao 4º mandamento. Lá no céu, a lei que os anjos seguiam
Era a lei que incomodava Lúcifer. Aqui nessa terra, a lei que incomoda Lúcifer é o quarto mandamento. É o quarto mandamento. Sabe por quê? Porque ele mostra quem são os filhos de Deus. E o quarto mandamento revela o caráter de Deus, que ele quer manchar, que ele quer destruir. Quando o povo de Deus estiver sofrendo a pior perseguição por não aceitar a imposição do sinal da besta, o Senhor Jesus virá para lhe resgatar depois de 1000 anos, e depois de 1000 anos retornará para executar o juízo e transformar a terra na bela morada eterna dos seus remidos. Na nova terra não haverá mais pranto, nem dor, nem morte. Alegria e realização acompanharão o povo de Deus por toda a eternidade. Sabe, irmãos, você quer compartilhar essa eternidade sozinha? Quer ir para o céu sozinho ou quer compartilhar com alguém? Olha, eu fico muito preocupado, acabei de falar aqui no começo. Meu pai ainda não voltou para a igreja. E a minha mãe, que agora tem todo o tempo do mundo para vir para a igreja, já levei ela para passear várias vezes já, porque a cabeça tinha que ficar em outras coisas, né? Por causa da abstinência. Minha mãe teve muita abstinência por causa do meu avô, mas na igreja. Mãe, vou passar para buscar a senhora. Ah, eu ainda não estou pronto. Ah, hoje eu não vou. É complicado. A gente não quer entrar no céu sozinho, irmãos. A gente tem muitas pessoas que a gente quer estar com a gente lá. Talvez o seu irmão ali, não sei se ele está na igreja, a minha irmã, sabe? Meus amigos. Quantos de nós temos pessoas, seus filhos, seus parentes, o Vanderlei, o Edinho, né? Todos nós temos alguém que quer entrar dentro dos céus. Sabe? Infelizmente, Deus nos deu a livre escolha. Por isso que a gente tem que fazer esse apelo. Esse apelo não é para mim e para você, não, irmãos. Nós já conhecemos e já aceitamos a palavra. Esse apelo é para que eu tenha coragem de levar essa mensagem para outros. O apelo aqui não é para que eu entre no reino dos céus, não. Nós já estamos no reino dos céus. Esse apelo é para que eu continue preocupado com meu pai, com a minha irmã. É que para que você continue preocupado com a sua família, com o seu irmão, com o seu pai, com sua mãe, com o seu cônjuge. Jesus fala assim, eu fiz tudo por você, por que você não faz pelo outro? Por que você não quer que o outro venha junto aqui? Sabe? A gente chega a chorar junto. Uma vez eu chorei junto com meu pai. Meu pai começou a chorar. Falei, pai, não quero entrar no céu sozinho. Mas a gente tem que dobrar o joelho, viu? Porque só Deus e a última hora para que, sei lá, dá um start e Jesus possa mesmo entrar no coração de todos aqueles que não estão. Um dia estiveram aqui, irmãos. Quando eu vejo alguns que estiveram aqui, cresceram junto comigo. Ou eu vi crescer. Dói em saber o que eles estão fazendo. Eu não penso, bem feito, escolheu esse caminho. Não, não é assim que eu penso. Por mais crítica eu seja, por mais, sabe, por mais argumento que eu tenha, eu não penso dessa forma. Ele tem uma mãe, ele tem um pai, ele tem um irmão que se preocupa com ele. E talvez não esteja nem dormindo por causa disso. Jesus quer que todos nós, irmãos, nos preocupemos com aqueles que nós estarão com nós lá na eternidade. Está aqui. Deus deseja você a seu lado na eternidade. E nós desejamos quem ao nosso lado junto com Deus na eternidade. Sabe? Esse dia eu falei para a Patrícia assim, Patrícia, eu venho domingo na igreja, você não vem. O Jader não vem. Eu venho quarta, você não vem. Eu não quero entrar no céu sozinho. Sabe? A gente tem que falar de vez em quando a verdade para as pessoas. De uma maneira que não seja ofensiva. Pode ser que eu não entre no céu. Mas no momento, quem está tendo mais chance de entrar no céu é quem está se esforçando para andar nos caminhos do Senhor. Não que eu tenha mais mérito. Não, de jeito nenhum. Mas tem que haver alguma diferença entre aquele que
que sofre pela palavra de Deus, aquele que deseja estar com Deus e aquele que não quer ficar com Deus. Tem que ter uma diferença aí, porque senão fica discrepante o negócio, fica contrastante. Deus não vai avaliar o tanto de vezes que eu venho na igreja, mas vai avaliar o tanto que eu me sacrifico para andar nos caminhos dele. E você também. Não haverá nenhum justo sequer sobre a face da terra, irmãos. Nem quando Jesus voltar. Sabe o que vai acontecer naquele dia? Nós seremos justificados pelo sangue dele e seremos glorificados. Mas quem que vai ser justificado? Aqueles que tentaram de tudo quanto é maneira, através de Jesus Cristo, permanecer firme nos caminhos. Paulo mesmo disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas aquilo que eu não quero, eu faço. E o diabo me bofeteia de dia e de noite. Você sabe o que quer dizer o diabo esbofetear? Está dizendo, ei, Paulo, eu sei o que você pensa. Eu conheço você, Paulo. Eu sei de noite, na hora que você põe a cabeça no travesseiro, os seus pensamentos. E ele falava para Deus o seguinte, Senhor, tira isso de mim, eu não aguento mais. Eu quero mudar. E ele lutando. O que Deus falou para ele? A minha graça te basta. Irmãos, ninguém vai se justificar sozinho para entrar no céu, não. As pessoas acham, só mais uns 2 minutinhos, as pessoas acham que tem que vir à igreja, que tem que dar o dízimo, que tem que ofertar para entrar no reino dos céus. Não, isso não vai colocar ninguém dentro do reino dos céus. É o horror ao pecado que vai colocar você dentro do reino dos céus. É aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, que vai colocar você dentro do reino dos céus. O ladrão na cruz não teve tempo de fazer bondade nenhuma por ninguém. Aliás, ele foi condenado à morte. Foi condenado à morte como Jesus foi. Só que Jesus não devia nada. E ele aceitou essa condição. Ele falou, nós pecamos e merecemos. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu? Quando vieres no teu reino. Irmãos, só isso bastou para ele ser salvo. E nós queremos nos esforçar para ser salvo? Não. Nós temos que nos sacrificar. Sacrificar o corpo, o domínio próprio, o nosso eu, esmagar o nosso caráter, para que Jesus possa aparecer. Que nem Paulo fala, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, né? Meu desejo e minha oração. Amém.